soberano e grandioso Deus, é com muita gratidão em nosso coração, ó Pai, que nós chegamos mais uma vez nesta plataforma, neste púlpito, aonde o Senhor tem falado muitas vezes conosco, nos ajudado. E por que não dizer sempre tem falado e nos ajudado? Porque a Tua palavra ela é para nos ajudar, seja ela de correção, seja ela de estímulo, seja ela um óleo, seja ela da maneira que vier, ela vem e não volta vazia. Nos ajude mais uma vez nesta noite, abençoando nós. Queremos ouvir mais um pouquinho de Ti, Pai, que possamos sair daqui ricamente abençoados por Ti. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Está nos honrando, irmão Alex, né? Deus continue te abençoando. A gente olha para o irmão Alex, não tem como esquecer daquela pequenininha, parece que é o mesmo rosto. Já é quase avô, irmão Alex, né, irmão Alex? Deus abençoe. Estamos felizes e o irmão é bem-vindo sempre. O irmão é bem-vindo aqui em nosso meio. Deus possa abençoar o irmão, sua família e sempre esta palavra que o Senhor cantou, esse hino, cumpra na sua vida, cumpra na nossa vida. É Bíblia, irmã Rejane, as bênçãos vão correr atrás de nós, quando nós somos fiéis a Deus. Amém? Muito bem. Vamos abrir a Bíblia, livro de Efésios, capítulo 2, versículo 20. E vamos meditar um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 20, nos diz a palavra: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Senhor, acrescente a tuas bênçãos a esta palavra. Fala ao nosso coração mais uma vez. Amém. Assentai-vos. Nós estávamos hoje à tarde quebrando, como o Adriano disse, as paredes do velho prédio ali. E começamos a meditar, eu e o irmão Osés trabalhando e conversando. Como é fácil destruir. Como é fácil quebrar. Levantar é muito, muito mais difícil do que destruir. E comecei a meditar, vem um monte de coisa na mente, regozijando ali. E tantas coisas, irmãos, a nossa vida, que nós temos como uma edificação, e aquela edificação não é de acordo com a palavra de Deus. Não é de acordo com a Bíblia. Nós mesmos, em nossa vida. Estou falando aqui no natural, depois, claro, nós vamos entrar na palavra. Mas nós mesmos, eu comecei a meditar. Quantas coisas, irmão Paulo, que nós temos por precioso e aquele é um fundamento, ele está edificado, mas sobre um fundamento errado. E só tem uma maneira de consertar. É fazendo o que nós estamos fazendo ali, quebrar, derrubar o prédio velho e levantar um novo. Aí, segundo a estrutura da Bíblia, segundo as ordens desse grande engenheiro, desse arquiteto que é Deus, que nos criou para sermos a sua imagem, a sua semelhança e darmos frutos. Nós estamos aqui para dar frutos. A Bíblia chega a dizer que Ele é a videira e nós somos os ramos. E quem é que dá o fruto numa árvore? São os ramos. São os ramos que dão os frutos, que carregam os frutos. Então eu comecei a meditar tanta coisa boa, irmão. Você pensa
Muitas vezes nós estamos dando a vida por aquilo e pensando que estamos certos, quando nós estamos totalmente errados. Falando de humildade, não sendo humilde nem um pouquinho. Nós estamos vivendo uma hora da hipocrisia. Hipocrisia. Você abre a internet ali, você abre o Facebook, né? Você vai olhando no YouTube, é só palavras bonitas, é só ideia, sugestão, tu vai ver quem está falando. Quem está falando? O autor nem conhece Deus, está falando de Deus para você. É uma hipocrisia. Temos que ser humildes, mas no momento, falando de humildade, mas vai pisar no calo, é uma fera, fica bravo, fica nervoso, agitado, não tem ninguém por amigo. Então esse tipo de coisa, esses fundamentos que nós temos que derrubar e levantar um novo. Deixar o Espírito Santo quebrar nós. Deixar o Espírito Santo tirar essa natureza nossa e colocar a natureza do Cordeiro em nós. Aí nós seremos novas criaturas, aí nós seremos dócil e a pomba vai chegar, porque a pomba somente pousou no Cordeiro porque eles tinham a mesma natureza. O Espírito Santo só vai entrar, só vai fazer morada em quem tem a natureza do Cordeiro. Irmão, é muito assunto, mas é gostoso. Então deixamos que Deus nos quebre, que Deus nos tire tudo que Ele não se agrada e comece de novo. Lembra de Nicodemos? Um homem daquele calibre. São João capítulo 13. E ele foi ter de noite com Jesus. Foi ter de noite. Por um lado, ele foi covarde, por outro lado, ele foi corajoso também, porque ele não deixou passar a oportunidade de ir lá, saber o que estava acontecendo com aquele homem. Ele chegou e disse: Senhor, sabemos que tu é vindo de Deus, porque ninguém pode fazer sinais. E começou a conversar. E conversando ali, Jesus falou para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Ele precisava nascer de novo para ver o reino dos céus. E nós precisamos ser novas criaturas, nascer de novo para poder ver as coisas de Deus do jeito que ela é. Enquanto tivermos com o nosso nariz um pouquinho empinado, a nossa natureza falando mais alto, nós deixamos passar as bênçãos de Deus na nossa frente. Mas quando nós nos rendemos a Ele, Ele trabalha em nossa vida. Vamos deixar o oleiro arrumar o vaso do jeito que Ele quiser arrumar. Então vem essas coisas sobre fundamento e coisas tais. Agora, tomando esta palavra de Efésios capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Se nós tomarmos ali em Zacarias, capítulo 8, verso 9, fala de fundamento também. Assim diz o Senhor dos Exércitos: esforcem-se as vossas mãos, ó vós que nestes dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos Exércitos. Você pode ver que Deus sempre trabalhando com profetas. Profeta é a boca de Deus. A palavra de Deus vem ao profeta. Sabe por que tem tantas denominações, uma diferente da outra? Porque eles não têm profeta. Porque o profeta, ele leva para a palavra. A palavra não vem a um pastor, a um sacerdote. Nunca na Bíblia nós encontramos a palavra vem ao sacerdote, ela vem ao profeta. Aí Paulo vem e diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A minha igreja foi formada há tantos anos, a minha foi a primeira, a minha foi a segunda,
A minha está nesse aqui, nesse fundamento, Senhor Jesus Cristo. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, que eu li. Agora outro, para mim e para você. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. A qualquer que profere o nome de Cristo, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece nós o amamos. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento e obras mortas e de fé em Deus, mas chegar à perfeição, até a palavra que temos para esta era. Aí seremos perfeitos. Nesta mensagem, companheirismo através da redenção, o profeta diz: muitas vezes, enquanto olhamos e vemos que nós, os seres mortais desta terra, como somos jogados de um lado para o outro, e vagamos através do mundo, eu não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão que possa olhar para o mundo hoje e seu espírito não gemer. Esse mundo está caindo aos pedaços. Esse mundo, ele está a ponto de desmoronar. Só tem uma solução e o homem não quer, irmão Adriano. Só tem uma solução. Você já sabe qual é a solução. O mundo não consegue ver qual a solução. Eles ficam olhando, tentando achar uma maneira para ver se melhora. Entra governador novo, sai, entra presidente, entra outro, e a coisa cada vez pior. Porque eles estão edificados sobre um fundamento que não tem estrutura para suportar. Agora nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas. E sabe o que nos diz esses fundamentos aqui? Esse fundamento nos diz que haverá novos céus, haverá nova terra. Nos diz que essa terra será purificada, que essa terra será queimada. Pedro narrou isso, que esses céus agora, ele viu os céus em chamas se desfazendo. E Paulo e João, quando viu a noiva descendo, ele olhou ela ataviada como uma noiva, seu esposo, a Cristo, e ela habitou numa terra nova. Essa terra será transformada. Essa terra para mim e para você morar, mas aí sem um fundamento errado, um fundamento certo, porque nós teremos ali não mais doença, não mais morte, não mais mentira, não mais tristeza. É isso que almejamos. Veja, não há ninguém que tenha o Espírito de Cristo que não geme. Eu sempre quis saber como que as pessoas hoje levam essa vida tão despreocupadamente. Não há nada preocupante. A razão para a qual fomos postos aqui na terra é para adorarmos e servirmos a Deus e entrarmos no seu companheirismo. Adorarmos, irmão Luiz, adorar, louvar a Deus, cantar, amar a Deus, servir a Deus e entrar no seu companheirismo. E esse companheirismo será eterno. Aleluia! E o profeta diz: e ver os homens vagando por aí, como se eles não tivessem nenhum Deus, como se não houvesse nenhum Deus. O homem tem se conduzido a esse tipo de condição. Aleluia. O profeta diz: porque eles perderam a fundação, que era Cristo, que era a Bíblia. Você vê quando uma pessoa está edificada sobre esta fundação, ela é diferente. Uma família edificada sobre esse fundamento é diferente. Seu comportamento, sua maneira. Mas eles não querem.
E o profeta diz: você tem que começar lá atrás na fundação. Você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. Sabe por que a pessoa vem e não permanece, sai, volta e tal? Ainda não conseguiu render-se a Deus. E não que ele não tenha solução, ele tem, mas ele tem que chegar a esse ponto, deixar morrer o velho, deixar cair o velho, dizer: Deus me ajude, muda a minha vida, muda a minha maneira de pensar, muda o meu jeito, Senhor. E aí ele vai trabalhando e vai morrendo esse velho, e o novo vai nascendo, e o novo vai nascendo. E quando ele vê, ele olha para trás e diz assim: nem acredito que eu fazia aquilo. Não era eu, não pode, eu fazia aquilo. Porque ele tem os olhos abertos para as coisas. Lembra, irmã Regiane, o seu testemunho, quando a senhora conheceu essa palavra? Aleluia! Veja, você tem que construir um lugar novinho. Você tem que retroceder começando corretamente. Essa é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo, mas não estão edificadas sobre este fundamento. Essa mensagem: para quem iremos nós? O profeta narra aqui umas coisas muito gloriosas. Ele dá uma passada nessa passagem de Mateus 16, se eu não me engano, aonde Jesus estava com seus discípulos, e ele pregou, falou: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. E aqueles homens se escandalizaram, e foram se retirando de 2 a 2, os 70 ali. Eu não guardo muito o nome do livro, o número ali, mas a passagem é esta. E quando eles começaram a retirar, Jesus perguntou: vós não quereis vós ir também? Não quereis retirar-vos também? E Pedro disse: para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? E nós estamos nesta condição. Aí o profeta vem e narra o porquê que Pedro disse aquilo. E ele traz ali algumas coisas, porque nós devemos usar esta palavra. Para quem iremos nós? E ele começa a mostrar que só Ele é a vida, só Ele é o caminho, só Ele é a paz, só Ele é a solução, e Ele é o fundamento, e só Ele tem arrebatamento para nós. Jesus é a única fundação segura. Esta é a razão por que devemos vir a Ele. E ninguém mais tem essa fundação. Riquezas não tem, popularidade não tem, irmão. Não. Há somente uma fundação: edifique sobre Cristo. Esta nação tem necessidade de edificar, não tem necessidade de edificar sobre nenhuma outra fundação, a não ser Jesus Cristo, certo? Nenhuma outra fundação está colocada a não ser Jesus Cristo. Se todos pensassem desta maneira, irmão, não falavam tanta bobagem. Você depende de Cristo, eu dependo de Cristo. Mas como tem fundamentos aí, como tem fundamento que não tem estrutura nenhuma, fora desta Bíblia. Para começar, a igreja que nasceu no Pentecostes, aquele ali é um fundamento, não é andaime, é fundamento. E nós devemos seguir aquele fundamento. Mas como as pessoas têm se distanciado daquele fundamento, irmão? Tem feito tantas igrejas, tantas coisas, cada dia não sei nem quantas nascem, mas de ideias, de fundamento novo, de uma maneira nova para adorar a Deus. É tanta coisinha, é tanta coisa para tentar dizer nós somos os melhores.
Nós somos os maiores, temos mais gente, mas nós vemos aqui ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. E vem Paulo e diz: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, fundamento que não tem revelação, isso não vai longe. O profeta conta uma história aqui, ele diz assim: há algum tempo em Nova York, eu estava viajando com um amigo meu, ministro, e eu disse: aquele grande edifício ali, olhe lá, ele tem provavelmente 50 lojas ou 60, e é um lugar gigantesco, quão bonito ele é. E eu disse: bem, não há ninguém lá. E ele disse: não, nunca haverá. E eu disse: qual é o problema? E ele me deu uma estimativa de quanto aquele edifício aproximadamente custou em milhões para construir aquele edifício. E eu disse: por que ninguém se muda para ele? E ele disse: tão logo aquele edifício ficou quase completado, todo o exterior polido e tudo mais, disse, vieram a descobrir que a fundação não estava certa. E ele foi edificado sobre algum tipo de pedra-sabão. Não é uma pedra de verdade. Portanto, o edifício foi condenado. Você sabe que pedra na Bíblia fala de revelação. Alguém diz assim: a igreja foi edificada sobre Pedro. Não sei aonde tem edificação sobre Pedro. Pedro, um homem daquele que falhou até mesmo. A igreja foi edificada sobre a pedra. E pedra é revelação. Jesus falou: tu és Pedro, não tem nada a ver com isso. Mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra, a revelação que mostrou para Pedro quem era o Cristo. É a mesma revelação que mostrou para mim e para você que não são três deuses, mas é um Deus. Essa é a revelação, e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, mostrando que estariam contra ela. Não queira, irmão, pensar que vai ser fácil. Nós estamos aqui representando a Cristo. Eu fico pensando um cristão que às vezes reclama de uma luta, de algo. Olha para a Bíblia. Quando Jesus vem, ele foi recebido com flores. Quando ele vem, ele foi tratado, irmão Paulo, bem pelas pessoas? Não. Ele foi odiado. Ele foi caluniado. Ele foi preso sem causa. Ele foi morto sem dever nada. E ele disse: se o Senhor, se fizeram isso ao mestre, quanto mais ao seu servo, que somos nós. Mas há uma coisa nós temos certeza, que nós seremos vencedores. Porque Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. Veja. Então eles vieram a descobrir que era edificado sobre pedra-sabão. E o profeta disse assim: não é uma pedra de verdade. Igrejas formadas sobre revelação, fora da palavra. No Antigo Testamento, uma das maneiras de saber se era Deus, que havia falado na boca de um profeta, eles julgavam sobre Urim e Tumim, tinha que brilhar Urim e Tumim, eram as pedras que estavam ali, traziam uma profecia. Alguém dizia isso e aquilo e tal, vamos julgar. Traziam diante de Urim e Tumim. Se brilhasse era verdadeiro, senão o homem era apedrejado. Hoje o Urim e Tumim, a Bíblia Sagrada, pode trazer profecia que caiu fogo, que não sei o quê, e que dente de ouro apareceu. Quero saber o seguinte: que evangelho vocês estão pregando? Que tipo de evangelho? Oh, minha serva, Deus me mostra que tu vai fazer a obra, vai pregar em todas as nações. Me mostra na Bíblia, não tem isso. Uai, não é a mesma revelação que Paulo tinha. Uai, Paulo foi caminhando, caiu, viu uma visão, um anjo apareceu, ele caiu, ficou cego. Foi levado até Ananias, foi orado por ele, caiu dos seus olhos como escama de peixe. Ele viu, foi batizado por Ananias, eu creio.
E ele chegou e disse assim: eu recebi do Senhor, gente, o que também vos ensinei. E Paulo nunca disse assim que a mulher vai pregar o evangelho. Eu não sei. Eu sei que Paulo disse assim: eu não permito. Mas aí veio um profeta, diz assim, desceu aqui e revelou ali. Desculpe, eu estou sendo levado a falar isso porque a Bíblia nos diz isso. Isso vai ser gravado aí para a internet. Mas Paulo disse: o mundo será julgado segundo o quê? O meu evangelho. O meu. Se um anjo descer do céu, ou nós mesmos pregue outro evangelho, além do que já temos pregado, seja o que? Anátema. Eu pergunto, Paulo mandou isso? É fundamento errado. Está edificando o edifício sobre um lugar, sobre uma pedra sabão. Mas você que crê nessa mensagem, que crê na Bíblia, que crê em Paulo, você está edificando sobre um fundamento, sobre uma pedra revelada, sobre a revelação que Pedro teve. Oh meu Deus, vamos dizer graças a Deus. Deixa eu encerrar por aqui. Veja, ele estava ali com o interior desse prédio todo polido. Então logo o edifício ficou quase completado, estava polido por fora, vieram a descobrir que era edificado sobre pedra sabão, não uma pedra de verdade, lembra? A revelação de verdade. Portanto, o edifício foi condenado, e deste modo somente serviu para uma coisa, que foi para o empreiteiro subir o topo e saltar para cometer suicídio. Não importa quão bom o exterior pareça, não há outra fundação que seja segura. Andando, irmão, quantos anos, irmão Alex, nós convertemos, criança junto. Mas você chegar em um ponto que você pega essa Bíblia, se encosta numa parede e manda, me prove ao contrário isso. É seguro, o que nós estamos pregando, o que nós cremos é seguro. Aqui não é interpretação, aqui é revelação. Aqui assim diz o Senhor, a Bíblia é assim diz o Senhor. E nós cremos nisso. Nós não ficamos achando subterfúgio. Não, mas Paulo falou isso porque aquele povo era assim. Pedro falou isso porque aquele povo era assim. Não, irmão. Não, Paulo falou porque ele é profeta dos gentios. Ele é o apóstolo dos gentios. Importava que ele fosse pregar aos gentios. E quem é gentios na Bíblia? Nós somos. Deus cegou os judeus para tratar com os gentios. Deus cegou aquele povo está lá até hoje esperando Jesus. Foram cegados para não ver, para que abrisse uma brecha e nós entrássemos. E o rapto está próximo. Porque a Bíblia diz: não passará a geração que viu a figueira brotar. A figueira na Bíblia, Israel é a figueira. Brotou em 1948. E não passará a geração na Bíblia é 40 anos. 48, nós já estamos passados de hora. O rapto está passado de hora. E nós estamos aqui. Então trabalhamos como se Jesus demorasse 100 anos para vir, mas vivemos espiritualmente como se ele viesse hoje. Quando você vê algo nesta Bíblia, não tente fazer ao contrário, tentar provar aquilo, creia naquilo. Creia na Bíblia. Eu passei uma vez por uma mulher, eu disse: você crê nessa Bíblia que você tem debaixo do braço? Ah, com certeza eu creio. Eu disse: se nós tivesse tempo, nós íamos te mostrar que você não crê. Porque não crê. Crê na Bíblia quando diz assim, Jesus falou assim: eu sou o Senhor e mestre, vos lavei os pés. Não é assim que a Bíblia diz? Eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés. Aí no final ele fala assim: se sabeis dessas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Em verdade vos digo, que não é o servo maior que o seu senhor. Se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés uns aos outros. Não, pastor, isso aí é sinal de humildade. Não é bem assim. Mas como não é bem assim, gente? Nós não sabemos ler? Está escrito ali: eu não sou maior que o meu Senhor, e eu sou um bem-aventurado.
porque se Ele fez isso, eu faço também. Eu sou um bem-aventurado. Isso é Bíblia. Mas e ter humildade para aceitar isso? Alguém disse para mim um dia, se eu aceitar, irmão a Deus, na época, se eu aceitar isso aí, eu boto tudo minha família a perder. Porque um toca no coral, um canta no coral, o outro é músico da igreja, e eu entendo. Lembra, Manair, quem é, né? O irmão João, lá, presbítero da Assembleia de Deus. Entramos na palavra com ele, e ele disse assim, tudo que o senhor falou para mim é verdade. Mas se eu aceitar isso, eu perco minha família. Eu disse para ele, irmão, fique sozinho, se for o caso. Fique sozinho, você não vai perder, não. Deus não vai deixar acontecer isso. Deus não é um Deus de confusão, mas a salvação é individual. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Quem sabe é isso que eles estão precisando, é conhecer o Evangelho verdadeiro. Porque esse Evangelho trino, isso tem origem, minha gente. Isso tem origem. Isso nasceu no ano 325 depois de Cristo, batismo trino, e crendo em 3 deuses. O diabo é tão inteligente que ele não crê em 3 deuses. E ele faz a pessoa crer. Você sabe, o moleque sabe, o moleque crê igual a nós. A Bíblia não diz? Crês tu que é um só Deus? Fazes bem, porque até os demônios creem e estremecem. Os demônios creem, sabem que existe um Deus, mas eles fazem o povo crer que não, que existe 3. Porque sabendo que adorar mais um Deus, o que é? O que é adorar mais que um Deus? Idolatria. E os idólatras vão fazer o quê? Falar com coragem. Os idólatras não. Gente, vamos crer cada dia. Nós estamos no fundamento. Mas não me manda embora essa dor de cabeça. Se você não está se sentindo bem, que Deus te cure. Nosso Deus está aqui. Nosso Deus está aqui. Quando se prega essa palavra, Paulo um dia estava pregando essa mesma palavra, caiu um homem morto lá, ele foi lá, orou e o homem ressuscitou. Vamos fazer culto, uma campanha para tal dia curar, Deus curar. Nosso Deus cura todo dia. Você vem aqui, pede oração, Deus te cura. Não, é 7 de sexta-feira. É 7 isso, 7 aquilo. Imagina, irmão, eu sou pai, você é pai. Irmão Luiz é pai, todos aqui quase são pai. Imagina, irmão Alex, teu gurizinho doente, pedindo, pai, eu estou doente, me cura. Tu fala, não filho, só sexta-feira. Só sexta. Fique ruim aí o dia, chore à vontade que sexta eu venho te curar. Tu tendo todo o poder para fazer isso. É a mesma coisa que essas campanhas furadas que tem por aí. O nosso Deus é um Deus de já. A palavra está em nossa boca, perto de nós. É falar e Deus honrar. Tudo é possível aquele que crê, aquele que bate, abre, aquele que procura, acha. E esses sinais seguirão os que crê. Você crê? Deus te cura, Deus te abençoa. Vamos terminar aqui. A gente se emociona. Veja, o edifício foi condenado. E deste modo só serviu para o homem ali, o empreiteiro, se suicidar. Não importa quão bom o exterior pareça, não há outra fundação que seja segura, senão a fundação de Jesus Cristo. Ele é a verdadeira fundação e qualquer um pode edificar sobre isso. O profeta diz lá no México, uma cidade bonita. Veja, essa cidade é muito bonita. É uma bonita cidade, mas os edifícios estão todos começando a se inclinar para trás. Uma cidade bonita, uma cidade inteira. E eles estavam tão interessados em obter uma arquitetura dos dias modernos, em obter um edifício formoso e polido, o que eu duvido que haja algum lugar no mundo que pudesse superá-lo em beleza. Mas eles falharam em ir a fundo o suficiente para chegar à pedra. Pedra é revelação. Este é o problema com as nossas igrejas hoje, amigo. Este é o problema com os batistas, metodistas, presbiterianos e assim por diante, todos. É que temos de cavar como indivíduo e não depender de nossas igrejas. A salvação individual. Temos que cavar como indivíduos.
até atingir a pedra que Jesus mencionou. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela é a única fundação verdadeira. Edificado sobre esta igreja, você está na fundação certa e correta. Porque ali naquela palavra de Atos diz assim: as primeiras conversões. Primeiras. E se as primeiras forem daquela maneira, as últimas serão. Quando Pedro pregou aquele sermão, estremeceu aqueles homens ali. E eles, diz a Bíblia, que compungiu-se o coração deles. E eles perguntaram: o que faremos? Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vós que estão perto, vós que estão longe, judeus, gentios, e todos quanto nosso Senhor e Deus chamar. Ele está chamando ainda. Gente, Ele está chamando. Se tiver que entrar, entre por este evangelho. Esse é o único que você pode ter certeza e fé que não está errado. Os outros terrenos são areias movediças. Cada dia uma novidade. Cada dia uma maneira. Cada dia um jeito. E se distanciando da coisa correta. Um profeta, quando traz a palavra, sempre quando Deus levantou um profeta, foi porque as coisas não estavam indo bem. E um profeta sempre aponta para a palavra. Sempre aponta para a palavra. E Deus tem um profeta nesta era. E Ele nos apontou para a palavra. Quando João Batista estava nas ribanceiras do Jordão, eles estavam lá, não sabiam quem era Jesus, um dizia isso, outro dizia aquilo, filho do carpinteiro. Mas havia um profeta ali. Quando Jesus estava passando, ele falou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Os teólogos não sabiam o que era ele, mas João sabia. Eis o Cordeiro de Deus. E hoje, nessa confusão, nessa Babilônia, nesta era cega, nua, que Apocalipse fala, Jesus falou: estou à porta e bato. Alguém só usa esse termo para pregar sobre Jesus estar batendo no teu coração, para te abrir, entrar na casa. Não, ali mostra Jesus fora da igreja, fora da era da igreja, batendo, querendo entrar. Mas você abriu a porta e Ele entrou na sua vida. Deus te abençoe por isso.